Cabe-me a última intervenção e não quero estender-me excessivamente, porque também considero que é importante haver um espaço de diálogo, mas gostaria de sublinhar alguns aspectos e também referir algumas estratégias que do nosso lado começam a ser pensadas e, como foi dito, é necessário que sejam pensadas em conjunto. Temos aqui um encontro de reflexão, nem sequer lhe chamamos seminário, porque também estas questões começam agora cada vez mais a ser discutidas e especificamente a questão da diplomacia cultural. E é um tema que a própria União Europeia tem acarinhado, tem desenvolvido e que elegeu como um dos seus pilares da agenda cultural e, nesse sentido, tem promovido seminários, encontros de vária índole para refletir sobre esta questão da diplomacia cultural. Aqui já foi dito que, naturalmente, ela é entendida como um soft power, um poder suave, que tem uma capacidade de influência, uma capacidade de persuasão que é transmitida e também, naturalmente, de transmissão de ideias e de valores. A doutora Fátima Ramos falou aqui da felicidade e, de facto, nós não devemos nunca esquecer, regressar sempre um pouco a Platão e Aristóteles e saber que a res publica, um dos seus objetivos é efetivamente conseguir que os homens sejam mais felizes. Por outro lado, também sabemos, nos dias de hoje, também descobrimos dramaticamente que a cultura não é um sinónimo imediato de liberdade. E as experiências que têm vindo a ser analisadas depois da Segunda Guerra Mundial mostram que lhe temos que associar outros valores. A cultura por si não chega para se opor à barbárie. E, nesse sentido, temos que juntar à cultura um sentido ético, um sentido também ecológico, de salvaguarda do planeta, e por isso é tão importante que a cultura, esta transmissão de ideias, não seja apenas, como foi dito, uma questão também de persuasão em termos daquilo que são as necessidades de cada país, mas a transmissão de valores que possam ir muito para além disso e que sejam uma crença profunda de uma Europa que, apesar de tudo, se reencontra nessas raízes mais distantes. O Instituto Camões tem procurado, neste domínio, desenvolver um conjunto de estratégias, de objetivos estratégicos e de estratégias que possam efetivamente melhorar o nosso trabalho. Temos a consciência de que esse trabalho, sendo notável, precisa de muito mais esforço e precisa de um cuidado acrescido. O dia de hoje é um exemplo precisamente do que podemos fazer em conjunto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura, usando a nossa rede, a rede de que dispomos, para algumas ações. Hoje lançámos, através da nossa rede, uma ação muito simples, uma cadeia de leitura, mas que teve uma enorme repercussão, foi acolhida por muitos dos pontos da nossa rede e que no dia de hoje nós vamos comemorar o aniversário de José Saramago através dessa cadeia de leitura, através da exibição de documentários, enfim, de um conjunto de ações que possam promover no mundo, ao mesmo tempo, a figura de José Saramago e da sua obra. Este é precisamente o exemplo do que nós podemos fazer. Nós dispomos neste momento de 19 centros culturais no mundo, com uma distribuição irregular, mas também temos que acrescentar a esses 19 centros aquilo que são os nossos leitorados, os 78 leitorados,
que muitas vezes, numa acumulação de funções que nós sabemos que é dura, são ao mesmo tempo os professores que estão nas universidades e também os agentes culturais junto das nossas missões diplomáticas. Temos também que aproveitar essa mesma rede diplomática, quer as embaixadas, quer os postos consulares, que num esforço também acrescido de muitos dos diplomatas, para além das suas normais tarefas, acrescentam também essa crença na possibilidade multiplicadora da persuasão por meio da diplomacia cultural, e são eles próprios também agentes culturais. E também a própria rede que construímos através dos protocolos e das cátedras. Nós, Instituto Camões, temos protocolado convénios com cerca de 300 instituições do ensino superior e também através dessas instituições muita ação cultural é desenvolvida. Há que, por isso, como disse, aproveitar estas sinergias. E gostava de sublinhar que, no meu entendimento daquilo que são as políticas culturais, naturalmente aproveitar as sinergias das políticas públicas, e temos aqui o caso do Ministério da Cultura, mas também o Ministério da Economia e a agência que o Dr. Basílio Horta representa, a ICEP. Em muitos lugares nós já pensámos, pela impossibilidade de termos centros culturais, utilizar as instalações da ICEP, como aqui foi dito, para também ação cultural. Por isso, como disse, temos que reunir os agentes das políticas públicas, também o turismo, mas permitam-me também dizer que hoje em dia já não é tempo de pensar que isto é apenas uma questão de políticas públicas. É também uma questão, e cada vez mais, de envolvimento da sociedade civil nas suas diferentes componentes. Quer naturalmente, e saúdo as fundações que aqui estão representadas, quer naturalmente através das fundações e do seu papel relevante, quer das associações culturais, quer das empresas que neste momento também têm um papel relevante em termos culturais, que contribuem para as indústrias culturais e sem as quais, de facto, nós não podemos ter uma ação concertada daquilo que importa também ao país como imagem. Em termos dos nossos objetivos estratégicos, eu gostaria de referir que, como foi também aqui dito pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nós temos, e pelo Sr. Embaixador Nuno Brito, cada vez mais intervenções por blocos regionais. Temos a consciência de que não é igual a intervenção na Europa ou a intervenção em África. Não pode ser igual. E por isso temos que adequar as nossas programações, temos que adequar as nossas formas de intervenção a cada uma destas regiões e àquilo que queremos fazer nesses contextos geopolíticos. Como foi aqui dito pela senhora diretora do Centro Cultural em Paris, não faz qualquer sentido no Centro Cultural mantermos exposições, porque é um espaço onde ninguém irá ou que o tipo de público que irá provavelmente não é aquele que nós desejamos atingir. O que faz sentido na Europa é cada vez mais trabalhar em rede, é uma oferta cultural em rede. Mas os centros culturais são importantes, como aqui foi dito, e essa é também uma estratégia que iremos desenvolver. Temos, à semelhança dos outros institutos culturais, que conseguir também ter verbas provenientes da atividade que desenvolvamos através dos nossos centros culturais. Eu não posso deixar de sublinhar aqui que o Instituto Cervantes, que eu também aqui cumprimento, tem de receitas próprias 30% e o British Council tem de receitas próprias 70%. E elas são conseguidas essencialmente através da oferta de cursos. É também para aí, é também para essa perspectiva que nos permitirá dispor de mais meios para outras atividades, é também isso que nós temos que desenvolver e que desejamos que seja uma opção estratégica deste Instituto.
Quanto às intervenções por blocos regionais, e antes de as definir, naturalmente elas derivam daquilo que foi dito e que constitui um dos grandes objetivos estratégicos, que é o reforço das parcerias. Temos aqui acentuado, por diversas formas, essa necessidade de reforço das parcerias, quer o nosso parceiro estratégico em termos de diplomacia cultural, que é o Ministério da Cultura, quer outros parceiros estratégicos no domínio das políticas públicas, quer, naturalmente, os parceiros não governamentais, os parceiros da sociedade civil. Outro objetivo estratégico que temos é o da promoção das redes internacionais e a nossa participação nas redes internacionais. Hoje sabemos que é muito difícil, em algumas regiões do mundo, uma afirmação solitária de qualquer um dos países da União Europeia. Nesse sentido, foi criada a EUNIC, que representa uma instituição não governamental, é uma associação de institutos de língua e de cultura, mas esta rede tem vindo a afirmar-se internacionalmente. Neste momento, existem mais de 50 clusters EUNIC, que são essencialmente junção de institutos, partilha até de recursos para uma afirmação de uma cultura europeia em muitas partes do mundo. Nós temos muitos clusters EUNIC na Europa, mas também, cada vez mais, nós estimulamos, e eu quando digo este nós, é um nós que envolve todos os institutos que participam na EUNIC, o Cervantes, o Instituto francês, o Goethe, o British Council, para falar dos maiores. Todos nós estimulamos, cada um por si, a participação das nossas representações nestas redes da EUNIC. O Instituto Camões é membro fundador desta rede, que foi criada em 2006, e neste momento assume a primeira vice-presidência, e para o ano vamos ter a acrescida responsabilidade de presidir a rede EUNIC, e por isso também, desse ponto de vista, estamos a traçar um plano de ação com, como disse, grande responsabilidade, mas também com ambição, que diz respeito àquilo que a rede de institutos quer fazer no mundo e como é que estas parcerias podem ser parcerias de interesse para todos os países. Outras redes internacionais, naturalmente, existem e importa que também, desse ponto de vista, reforcemos a nossa participação nessas redes. Como outro objetivo estratégico, eu gostaria, e agora que diz respeito essencialmente ao Instituto Camões, ele passa pela redefinição dos pontos de rede da ação cultural externa. Ele é paralelo ao outro objetivo estratégico, o terceiro e o quarto são paralelos, porque um prende-se com a atual reestruturação da rede de centros culturais portugueses, estamos a legislar sobre essa reestruturação. Mas a nossa ação cultural externa, como disse, não se resume aos centros culturais e vai muito para além deles, nomeadamente utilizando todos os outros pontos, como centros de língua portuguesa, leitorados, cátedras e universidades onde temos presença, e também agora a nossa própria rede de educação pré-escolar, básica e secundária. Queria dizer que, em relação à reestruturação dos centros culturais que está em curso, ela vai ser paralela à reestruturação também que existe na rede diplomática. Cada vez mais, com a escassez de recursos que temos, não podemos pensar apenas num país onde cada um dos conselheiros ou cada um dos centros tem a sua ação, mas temos que alargar e fazer, como aliás outros países já fizeram, fazer de um centro cultural um polo de coordenação regional, e é também nesse sentido que estamos a trabalhar em conjunto e que o Ministério da Cultura acompanhará este processo diretamente na reestruturação daquilo que pode ser a nossa ação cultural e, em particular, a intervenção quer dos centros culturais, quer dos conselheiros culturais, nesse sentido de intervenção regional.